Olá, meus queridos alunos, espero que estejam bem. Nós estamos aqui para uma nova aula. Você, aluno do segundo ano do ensino médio, hoje nós vamos falar a respeito de algo já voltado para a questão da genética, sobre cruzamento-teste. Então, é uma aula que eu achei necessidade, embora você está acompanhando aí através do centro de mídias, as outras aulas, só que eu achei a necessidade porque lá foi falado assim, até por causa do horário, de uma maneira um pouquinho mais corrida, e é algo muito importante, muito cobrado em vestibulares, né, em exercícios, então quis dar essa aula especial aí para vocês. Por isso, desde já pegue seu caderno para fazer as anotações necessárias, para você também depois anotar as suas dúvidas, e a gente vai conversando através do Classroom. Então a gente vai falar sobre cruzamento-teste, mas antes nós temos que contextualizar aí o conteúdo, né? Então vamos lá, para a gente lembrar sobre genética. Então, genética, né? Então quem descobriu, quem que é o pai da genética? Então o pai da genética é esse cara aí que eu mostro para vocês, Gregor Mendel. Mendel foi um monge agostiniano, né, da Ordem de Santo Agostinho, que ele fez um trabalho muito bacana, descobrindo aí o conceito, né, da genética e da hereditariedade. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. É importante a gente falar da questão da hereditariedade, porque até então, os filósofos, né, a gente está falando do ano de 1800 por aí, até no ano de 1800, que se a gente pensar na questão da ciência é recente, o conceito de hereditariedade não existia. Então existia de uma forma um pouco bem diferente do que a gente conhece hoje, né? Então, filósofos que acreditavam que, por exemplo, quando uma criança, né, quando o pai perdia um braço, então a criança tinha que nascer sem o braço. Então, algumas coisas que hoje para nós é um absurdo, até a época era algo tido como uma verdade, né? E essa é interessante a ciência nesse ponto, porque a ciência ela está sempre se transformando, por isso que a gente não pode tê-la como uma verdade única, porque até ela se reestrutura, novas pesquisas surgem, né? Então esse monge agostiniano, ele fez e ele descobriu através de trabalhos aqui, deixa eu colocar para vocês, com ervilhas, ele descobriu o conceito e fez a sua teoria sobre o conceito de hereditariedade. No caso, ele pegou ervilhas de qualidades diferentes. Por que ervilha, professor? Porque a ervilha era algo muito comum na região que ele estava, e aí ele fez e ele separou, né, as ervilhas aí amarelas e verdes, e através dessas qualidades ele descobriu que em alguns momentos nasciam ervilhas amarelas e outras verdes. Então era mais comum nascer amarela. Observe aí que o comum era nascer mais amarela, mas em algumas vezes nascia verde. Ele queria saber por que tem hora que nasce amarela, tem hora que nasce verde. E aí ele começou a dar nome às coisas, né? Então, só para contextualizar, já vou explicar aí à frente. Então, amarela ele chamou de dominante. Por quê? Porque acontecia de uma maneira assim, vamos dizer, em maior quantidade, nessa questão da qualidade da cor. E aí ele começou a fazer cruzamentos entre esse tipo de plantas. Então ele pegou só as amarelas e ele conseguiu fazer uma linhagem que a gente chama de linhagem pura. Então ele pegava só amarela e ia nascer só amarela. Pegou só verde, ia nascer só verde. Só que daí ele começou a misturar. E quando misturou amarelo e verde, ele percebeu que nascia amarela. Então aí ele chamou o nome de amarela, no caso, de dominante, porque ela domina sobre a verde. Quando as duas estão juntas, ela acaba sobressaindo. E aí ele começou a dar nome às situações aí que a gente vai já falar, tá? Então, para falar aí da genética, para entender o cruzamento-teste, a gente tem que ter em mente alguns conceitos genéticos. Então eu coloquei para vocês o fenótipo. O que é o fenótipo? Característica bioquímica, fisiológica e morfológica observada em um indivíduo. O fenótipo é determinado pelo genótipo e pelo ambiente. Fenótipo, resumindo, é aquilo que eu vejo. Então, o que você vê de característica, cor, o formato, tudo isso é fenótipo, está sendo expresso, meus olhos conseguem ver. O genótipo é diferente. O genótipo é a parte da genética, é aquilo que eu não consigo ver a olho nu, é aquilo que está dentro do meu DNA, é a carga genética. Então, deu para diferenciar um outro? Fenótipo.
é a qualidade, aquilo que é expresso, é o que eu vejo, a cor dos olhos, a cor da pele, o tipo de cabelo. Agora, a genética é aquilo que está no gene, aquilo que está no DNA e eu não consigo observar. Então, já diferenciando um do outro. E dentro desse genótipo aí, nós temos os genes. O que é os genes? São essas sequências de DNA que vão codificar alguma coisa. Então, aos poucos, a gente vai entendendo. Esse terceiro bimestre, a gente vai falar aí sobre o DNA. Então, a gente vai conseguindo entender um pouquinho. Mas o interessante saber agora é que gene, então, são essas partes de sequenciamento genético. E esses genes, como nós, seres humanos, nós temos um negócio que chama cromossomo dentro das células, né? Todos os seres vivos têm, mas a espécie humana tem 46 cromossomos, do qual o espermatozoide do pai dá 23 e o óvulo da mãe também contribui com 23, então nós temos pares de cromossomos. Então a gente tem, a cada gene, que são partes, nós temos aí 2 alelos. Então os alelos são 2 tipos de letras diferentes, né? Que no caso, não estranhe, eu vou já explicar o exercício, a gente vai chamar de azão, né? Azão, 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 azinho, ou azinho e azinho, mas só pode ser A, não, pode ser qualquer tipo de letra. Mais comum é usado A, B, mas você pode usar de qualquer maneira aí. Mais comum, onde eu vou usar isso? Que situação, né? Nesses conceitos que a gente vai ver aqui agora, que é os conceitos de heterozigoto, homozigoto dominante, homozigoto recessivo. O que é heterozigoto? Então, é importante a gente entender um pouquinho a questão da leitura, a questão de entender um pouquinho do português. O heterozigoto, então, nada mais é que as letras que são diferentes. Deixa eu só voltar aqui para aparecer a explicação. Hétero, então, é diferente. Então, heterozigoto é quando as letras elas vão ter tamanhos diferentes. Então, tipo um azão e um azinho. Então, hétero, né? Diferente o tamanho. E o que significa? Significa uma mistura. Então, quando o indivíduo é heterozigoto, lembra no caso das ervilhas lá de Mendel, ele descobriu que heterozigoto ele deu o nome quando ele misturava o amarelo e o verde. Então, imagina uma linhagem pura. Era só amarelo, era só verde, e quando elas se uniam, o amarelo e o verde, ele formava então um indivíduo azão e azinho, que era amarelo, porque amarelo era dominante, já vou explicar já, mas esse amarelo, ele era heterozigoto, ele tinha a letra azão e ele tinha a letra azinho. Logo você vai entender melhor com um exemplo de exercício. Outro caso que a gente tem é o homozigoto, e o homozigoto ele tem 2 formas. O homozigoto, no caso aí, dominante, indivíduo que apresenta o mesmo alelo e o mesmo logo, e a questão do homozigoto recessivo, que só se expressa em homozigose. Então a gente tem o homozigoto dominante. É o caso da cor amarela, da ervilha, homozigoto dominante. Por quê? Mesmo quando tem o cruzamento com a verde, quem domina, quem sobressai é o amarelo. Então isso é o homozigoto dominante, é o azão. Então lembra aí, o azão é aquele mais forte, eu costumo dizer, né, o mais fortão, então ele que vai estar à frente, é ele que vai se expressar mais. E o homozigoto recessivo é aquele que vai aparecer em uma determinada situação de uma maneira mais rara, ou ela vai ser expressa aí de um determinado tipo. Por exemplo, o albinismo. O albinismo na cor da pele, né, a pele humana. O albinismo, ele é algo recessivo, é uma característica recessiva, a gente não vê, ela não domina a população. A gente não pode falar que o recessivo é aquilo que acontece menos, a gente tem que tomar cuidado porque existem exceções, né? Na ciência sempre tem exceção. Geralmente, o recessivo é aquilo que a gente tem menos, então a gente vê alguns estudos em relação a isso, tá certo? Então a gente vai falar sobre isso através de exercício. Então acompanhe aí comigo, né? Eu preparei para vocês aí gravando a tela do meu computador, explicando um exercício de cruzamento teste. Espero ajudar vocês. Dá uma olhadinha aí. Bom, queridos alunos, então preparei esse exercício de como realmente às vezes é pedido nos vestibulares, né? Então estou trabalhando esse exercício aqui por achar importante, né? E ver que lá no centro de mídias, até por causa do tempo, foi muito rápido. Então aqui eu preparei alguns modelos no Excel para ficar um pouquinho mais fácil e visível. Então para nós fazermos os cruzamentos testes,
nós temos que colocar aí as definições corretas, né, do que o que está sendo pedido, né, as informações. Eu costumo dizer que é que nem um exercício de matemática. Você vai lendo, vai pondo as informações do lado e vai ficando mais fáceis. Então, só relembrando aqui, eu vou colocar aqui do lado, relembre comigo. Quando eu tenho o par de alelos azão e azão, eu chamo isso de homozigoto dominante, certo? Deixa eu botar aqui, peraí. Muito bem. Azão é o homozigoto dominante. Quando eu tenho azão e a letra azinho, lembrando que pode ser azão, pode ser bezão, qual letra que você desejar, tá? Aqui a gente vai trabalhar com A, isso não interfere. O que interfere é você mudar o tamanho das letras. Então aqui a gente chama de heterozigoto. Então lembra, hétero significa diferente, né? Então letras diferentes. E nós temos ainda a terceira opção, que seria azinho e azinho, que é o homozigoto recessivo. Muito bem. Então nós temos essas três opções. E aqui, antes de a gente ler o probleminha que eu trouxe aqui, um exercício de vestibular, que eu peguei até no site do Descomplica, fica a dica aí para os alunos do ensino médio, já falei, né, que é uma plataforma que o governo está bancando de maneira gratuita para que você possa estudar com mais afinco, né, buscar aí, principalmente quem está pensando nos vestibulares, nas faculdades. Então aqui eu peguei 3 exemplos diferentes para elucidar a vocês. Depois a gente olha e resolve o exercício. Então aqui, ó, o que significa, né? Então aqui a gente tem um azão cruzando com um azinho azão vezes azinho e azinho, e a terceira opção que seria azão e azinho vezes azinho, né? 2 heterozigotos. Aí eu faço esse quadrinho, né? Então um quadro de Pinet, assim que se fala, esse quadrinho ele nos torna fácil, né, o cálculo dessa probabilidade matemática que existe. Para fazer, eu sempre oriento colocar, se você tiver a letra azão e azinho, não importa a ordem que você coloque aqui, então você sempre coloca o azão na frente. Então olha lá, eu coloquei azão aqui, então não importa se eu coloco aqui, se eu coloco aqui. O que eu não posso é misturar uma letra com a outra. Eu não poderia pegar esse azão aqui nesse momento e pegar um azinho aqui e colocar aqui. Não, a gente trabalha assim, certo? Separei as letras, então vamos lá. No primeiro quadrinho eu tenho essa junção, ó. Eu olho de assim, ó, esse quadrinho, então ele está unindo essas duas letrinhas, ó. Então eu vou colocar primeiro o azão e depois eu coloco o azinho. Lembra? Eu costumo brincar assim que o azão ele é dominante, então ele aparece, ele é mais forte, né? Então ele vem primeiro. Aqui atrás, se a gente observar, é a mesma coisa. Esse azão aqui, ele está se unindo com esse azinho aqui, ó. Então eu coloco da mesma forma. Não coloque o azinho na frente, porque depois você vai ter que arrumar, vai dar na mesma. Então já coloque azão e azinho. Aqui, da mesma forma, vai dar azão, azinho. E aqui, a mesma coisa, ó. Esse quadradinho tem a ver com esse e esse. Então vai dar também azão e azinho. Muito bem. Aí nós conseguimos dar a resposta, né? Então, dar a resposta. Aqui a gente consegue ver que tudo é azão e azinho, né? Então, vamos lá. A gente pode dar a resposta em ensino de duas formas, que geralmente, dependendo do vestibular, do exercício, é pedido das duas formas. Então, eu posso dar em porcentagem e eu posso dar a resposta também em fração. Então, aqui, porcentagem. Fácil, né? 100%. Aqui no caso, azão e azinho. Lembrando que isso aqui é heterozigoto. Muito bem. Deixa eu só... Olha lá. 100% azão, azinho, heterozigoto. Olha lá. Azão e azinho, heterozigoto. Beleza. Se fosse dar em porcentagem, né? Então, em porcentagem seria... Se eu tenho 4 partes e as 4 é a mesma, então seria 4 quartos de azão e azinho, que no caso também, se eu quiser colocar, é heterozigoto. Muito bem. Beleza. Bom, vamos para o próximo. Aqui já altera um pouquinho. Aqui eu tenho azão, que é o primeiro, e azão e azinho. Então vamos ver as probabilidades que existem nessa situação. Então vamos lá, vamos começar, mesma coisa,
vou colocar azão, só que aqui o primeiro também é azão, então é 2 vezes o azão. Esse com aquele de trás, então é azão e azão. Esse azinho com esse aqui, azão primeiro, vai dar azão, e azinho. E esse daqui com o de trás também, lembrando, coloque o azão na frente, fica mais fácil, azão e azinho. Beleza? Vamos dar a resposta. Aqui também ficou fácil, né, de a gente calcular, né, porque nós temos metade, né? Metade é 50%. Então vamos lá. Então eu tenho 50% de azão. Lembrando, o que é azão, professor? Olha lá, ó, homozigoto dominante. Então vou colocar aqui, homozigoto dominante. Muito bem. Agora vou colocar aqui também azão, 50% de azão azinho. Lembrando que azão azinho é heterozigoto. Lembre que eu estou fazendo no Excel porque fica um pouquinho mais fácil, né? Já que não tem uma lousa aqui para estar passando para vocês. E aí, se quiser colocar também em a fração, só vou colocar invertido o sinal aqui, porque senão ele vai reconhecer como data, tá? Mas é aqui como se fosse uma fração, tá bom? 2/4, né, que é metade, e também fração 2/4. Muito bem. Então, esses seriam os valores em fração. E a terceira opção, mesmíssima coisa, porém, no caso, os genitores que a gente fala, os pais que a gente estaria cruzando o teste, os dois são heterozigotos. Então, olha lá, um azão aqui e o azinho, outro azão e azinho. Vamos unir, então vai ficar azão e azão. Olha lá, esse com aquele no fundo vai ficar azão e azinho. Esse com esse vai ficar azão e azinho. E esse com esse, ó, vai ficar azinho e azinho. Observem que agora nós temos 3 possibilidades. Então vamos colocar aqui. Vamos começar com azão. Então, azão e azão, olha lá, quantas porcentagens a gente tem dele? Apenas uma. Quanto que é, professor, de porcentagem? Bom, se eu tenho 4 partes e eu divido 100 dividido por 4, eu tenho 25. Então, aqui eu tenho 25% de chance de ser azão e azão, que é o chamado homozigoto dominante. Muito bem. Eu tenho também, olha aqui, 50% agora. Então vamos colocar aqui, ó, 50% desse azão e azinho, que é o quê? Heterozigoto. Muito bem. E eu tenho ainda esse azinho e azinho, ó, deu 3 respostas. Esse azinho e azinho é o quê? É 25%, no caso aqui, de homozigoto recessivo, certo? Beleza? E aí, se eu quiser colocar também, eu vou pôr a porcentagem aqui. Então, 25% nada mais é que 1/4, 1/4, certo? 50% seria 2/4. E os 25%, 1/4 novamente. Bom, isso aqui é os cruzamentos testes. Vocês vão ver que numa lista de exercício, num vestibular, se você consegue fazer esses cruzamentos aqui, basicamente você consegue resolver a maioria dos exercícios, porque eles são base para que todos os outros exercícios você consiga resolver. Bom, continuando, então vamos para uma situação problema. Então já aprendemos a usar essa tabela que chama quadro de Pinet. Já vimos o que é homozigoto dominante, heterozigoto e recessivo. Agora eu vou pegar um exercício de vestibular aqui. Óleos castanhos são dominantes sobre óleos azuis. Então vamos parar por aqui e assim que eu gostaria de ensinar vocês se a gente tivesse com a aula presencial. Óleos castanhos são dominantes. Então vamos colocar aqui, ó, óleos castanhos. Muito bem. Óleos castanhos, eles são dominantes.
Então, vou colocar aqui na frente. Se ele é dominante, olha lá. Como que ele pode ser? Ele pode ser azão e azão. Ah, legal, professor. Então, ele é dominante, ele é azão, azão apenas? Não. Ele pode ser azão e azinho também. Porque lembra, quando é dominante, aqui ó, olhos azuis vai ser recessivo. Então, quando é dominante, ele pode ser tanto assim como assim. O intuito de um exercício de cruzamento-teste é justamente descobrir se ele vai ser azão-azão ou azão-azinho, né? O tipo de genótipo. Ou até, em alguns casos, o azinho e azinho. Então, vamos colocar aqui. Então, olhos castanhos, ele pode ser esse par de letras, né? Esse par de alelos aqui, azão-azão ou azão e azinho. A gente não sabe. E os olhos azuis? Vamos colocar olhos azuis. Os olhos azuis, então ele não é o dominante, então ele é recessivo. Se ele é recessivo, olha lá, ele só pode ser esse par de letrinhas, azinho e azinho, certo? Opa. Muito bem. Vamos continuar. Um homem de olhos castanhos, então era um homem, filho de pai de olhos castanhos e mãe de olhos azuis, casou-se com uma mulher de olhos azuis. Então vamos pegar aqui para a gente montar esse cruzamento-teste. Então, a dificuldade, às vezes, desses exercícios é a interpretação, não é nem a matemática, nem a biologia, é a interpretação, né? Então, olha como a leitura é importante para todas as disciplinas. Então, um homem de olhos castanhos, filho de pai de olhos castanhos e mãe de olhos azuis, casa-se com uma mulher de olhos azuis. A probabilidade de que tenha um filho de olhos azuis é D. Então, vamos fazer essa probabilidade. O homem, ele vai ser azão-azão ou azão e azinho. Por quê? Porque ele tem olhos castanhos, certo? A mãe, isso aqui é o pai. A mãe, ela já vai ser fácil e é mais fácil identificar, porque se é recessivo, olhos azuis, recessivo só pode ser um par de letras, então a mãe ela é automaticamente azinho e azinho. Então a mãe eu já sei. E o pai, hein? Como que o pai vai ser? Aí nós temos que levar em conta o que o exercício está dizendo. Então acompanhe o raciocínio comigo. Se o homem ele tem olho castanho, beleza, ou ele é assim ou ele é assim. O pai desse cara, ele tinha olho castanho, então maravilha, né? Então ele tinha algum desses genes também. Só que a mãe dele, a mãe desse cara, ele tinha azinho e azinho. Então, observem, olha só que interessante como eu fiz aqui já para ficar mais fácil. Então vamos supor que o pai desse homem aqui, né, fosse assim, azão, e a mãe então fosse azinho, que é o que a gente vê aqui, ó. Então todos os filhos que eles poderiam ter, 100%, ia nascer heterozigoto, certo? Aqui no caso, né, então a gente tem, vamos supor que a gente não tem outra possibilidade, né? Não vai ter outra possibilidade. Então aqui o pai. Então observem que dessa forma, né? Então o pai, sendo dessa maneira aqui, ele só poderia ter filhos com a característica aí de heterozigotos, certo? Ah, mas e se o pai fosse diferente? Então vamos fazer aqui rapidinho um diferente. Imagina se o pai fosse assim. Heterozigoto e a mãe, né? Peraí, deixa eu colocar aqui. E a mãe, então, era recessiva. Então, eu não fiz esse cruzamento lá em cima, né? Não fiz. Então, vamos ver qual a probabilidade disso. Então, deixa eu montar. Foi até interessante não ter feito. Acabei esquecendo mesmo, mas é interessante porque aí fica para mostrar como que a gente faz. Então, vou colocar aqui o pai. Vou colocar o A do pai. Vou colocar o Azinho aqui. Opa. Que vem automático aqui no Excel. Vou colocar, então, o Azinho da mãe aqui e o Azinho. Vamos ver a probabilidade. Esse com esse vai dar Azão e Azinho. Esse com esse vai dar Azinho e Azinho. Esse com esse vai dar Azão e Azinho. Esse com esse vai dar Azinho e Azinho. Então aqui a gente vai ter 50%. 50% de
azão e azinho, que é heterozigoto, certo? E 50% de azinho azinho, que é homozigoto. Ou seja, olha que bacana, que interessante, aqui a gente é quase tipo uma investigação, é quase um detetive, olha que interessante. Então, gente, para a gente compreender, para eu saber agora aqui, né, para fazer esse cruzamento, olha que para fazer o cruzamento de saber desse pai, aqui desse homem, a gente está olhando lá para os pais dele, né? Seria a questão dos avós. Então aqui, se o avô fosse assim, né, azão, azão, e a mulher tinha que ser azinho, azinho, né, a avó, vamos pensar assim, porque ela tinha olho azul, 100% de heterozigoto, que é o caso desse cara. Agora vamos supor se fosse essa probabilidade, o pai fosse azão, azinho, heterozigoto, e a mãe olho azul. Então 50% heterozigoto, 50% homozigoto. Mas o que quer dizer isso, professor? Quer dizer simples. Achamos já como que é esse homem. Por quê? Porque pense comigo, esse homem, então, ou aqui ele só dá heterozigoto, aqui dá heterozigoto ou homozigoto, deixa eu colocar aqui, recessivo, certo? Então, ele não nasceu com olho azul, ou seja, esse cara aqui, deixa eu até colocar esse homem aqui, ele é nada mais, nada menos que heterozigoto, porque ele não nasceu com olho azul. Então agora eu consigo fazer, se eu tivesse que fazer o teste, eu ia fazer. Então, agora eu já sei. O certo seria, né, desse pai aqui, desse homem, né? Então esse homem não é azão, azão, esse homem é azão, azinho, porque ele é a mistura do pai e da mãe. Acabamos de encontrar. Bom, eu não vou precisar fazer novamente, porque, olha lá, acabei de fazer aqui, ó, azão e azinho, azinho e azinho. Então, achei as probabilidades. Aí, olha que legal. A probabilidade de que tenha um filho de olhos azuis é D. Olho azul é o homozigoto recessivo, olha lá, aqui. Então, é 50%. Essa seria a resposta. Bom, pessoal, então é isso. Os exercícios que você viu, espero ter ajudado. Busque outros exercícios na internet. A gente vai trabalhar no Classroom uma lista de exercícios para a próxima semana. É importante porque esses exercícios, como eu disse, ele é muito utilizado no mundo dos vestibulares, né? E aos poucos, eu passei um exercício simples, a gente vai começando mais tranquilo, depois eles vão ficando um pouquinho mais complexos, mas é interessante a gente saber que dá para resolver, e depois vem outros assuntos, heredogramas, que ao passar aí do tempo a gente vai conversando e a gente vai aprendendo juntos, certo? Vejam essa aula, façam as anotações, tire as suas dúvidas através lá do Classroom, e a gente vai buscando aí a melhor forma de ensino nesse tempo remoto, mas com certeza a aula já está acontecendo e você acompanhando é muito bacana. Fale para os colegas, divulgue, e que vocês possam aí ter uma excelente aula, certo? Obrigado, um bom dia para vocês e até a próxima. Valeu, galera, até mais.